Página de abertura. Do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Título da mensagem: Educa. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Paulo, Primeira Epístola aos Coríntios 3,16. Na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. No coração da terra há melodias da fonte. No bloco da pedra há obras-primas de estatuária. Entretanto, o pomar reclama esforço ativo. A corrente cristalina pede aquedutos para transportar-se incontaminada. A joia de escultura pede milagres do buril. Também o Espírito traz consigo o gene da divindade. Deus está em nós, quanto estamos em Deus. Mas, para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. Somente o coração enobrecido no grande entendimento pode vazar o heroísmo santificante. Apenas o cérebro cultivado pode produzir iluminadas formas de pensamento. Só a grandeza espiritual consegue gerar a palavra equilibrada, o verbo sublime e a voz balsamizante. Interpretemos a dor e o trabalho por artistas celestes de nosso acrisolamento. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Educa e edificarás o paraíso na terra. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida a fim de manifestá-lo. Emmanuel. E agora, a palestra. Caros irmãos de jornada, vamos dar sequência ao estudo sistematizado de O Livro dos Espíritos, realizado pelo Grupo Espírita Francisco de Assis, através de encontros virtuais que nos unem semanalmente. Na qualidade de estudo sistematizado, é muito proveitoso o acompanhamento, na medida em que há uma sequência de temas, e no caso de O Livro dos Espíritos, de perguntas, organizadas por Allan Kardec de forma sistemática e lógica, facilitando o entendimento dos assuntos. Assim, estamos na segunda das 4 partes do livro, intitulada No Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, que é subdividido em 11 capítulos, que tratam dos seguintes temas: espíritos, encarnação dos espíritos, volta do espírito extinto da vida corpórea à vida espiritual, pluralidade das existências, considerações sobre a pluralidade das existências, vida espírita, retorno à vida corporal, emancipação da alma, intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, ocupações e missões dos espíritos e os 3 reinos. Estudaremos hoje as questões 386 a 391 do capítulo 7, que trata do retorno à vida corporal, especificamente relativas ao subtítulo Simpatias e Antipatias Terrenas. Então, na questão 386, Kardec pergunta aos espíritos: 2 seres que se conheceram e se amaram podem encontrar-se noutra existência corpórea e se reconhecerem? E os espíritos respondem: reconhecerem-se, não, mas serem atraídos um pelo outro, sim. E, frequentemente, as ligações íntimas fundadas numa afeição sincera não provêm de outra causa.
Dois seres se aproximam um do outro por circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que são o resultado da atração de dois espíritos que se buscam através da multidão. 386A. Kardec. Não seria agradável para eles se reconhecerem? E os espíritos esclarecem. Nem sempre. A recordação das existências passadas teria inconvenientes maiores do que acreditais. Após a morte, eles se reconhecerão e saberão em que tempo estiveram juntos. É importante a gente lembrar sempre que Deus nada faz sem razão, né? Se nós temos o esquecimento das vidas pretéritas, é porque há um motivo para isso, né? Como os espíritos esclareceram aqui, essas recordações poderiam ser muito mais inconvenientes do que nós conseguimos imaginar, né? Então a gente se reúne por motivos devidos, certos, a nosso pedido ou não, o nosso merecimento ou não, mas não por acaso, e nós devemos buscar, então, ser o nosso melhor, independente do que possa ter acontecido em outra vida. Na questão seguinte, 387, Kardec pergunta: a simpatia tem sempre por motivo um conhecimento anterior? E os espíritos esclarecem: não. Dois espíritos que tenham afinidade se procuram naturalmente, sem que se hajam conhecido como encarnados. Ou seja, as afinidades nos atraem. O fato de haver uma afinidade nesta vida não significa que ela tinha sido precedida da vida anterior, né? Porque as afinidades se dão por, as simpatias, nesse caso, se dão por afinidades. 388. Os espíritos que se dão algumas vezes entre certas pessoas, os encontros, perdão, que se dão algumas vezes entre certas pessoas e que se atribuem ao acaso, não seriam o efeito de uma espécie de relações simpáticas? E aí, os espíritos respondem: há entre os seres pensantes ligações que ainda não conheceis. O magnetismo é a bússola dessa ciência, que mais tarde compreendereis melhor. Quer dizer, a gente ainda tem muito a aprender e a conhecer, né? Mas, volto a dizer, nada é por acaso. Na questão 389, Kardec pergunta: de onde vem a repulsa instintiva que se experimenta por certas pessoas à primeira vista? Os espíritos respondem: espíritos antipáticos que se percebem e se reconhecem sem se falarem. E aí, o que a gente deve fazer nesses momentos, né? A gente deve buscar elevar a nossa sintonia, né? Deve elevar o nosso pensamento a Deus, pedindo por aquela pessoa que nos causa um mal-estar, né? Que ela possa seguir o caminho dela, que a gente possa não alimentar qualquer sentimento ou vibração ruim, né? Para que nós não atrapalhemos, nem sejamos atrapalhados no nosso dia, na nossa vida, na nossa sintonia, nos nossos pensamentos e ações, por esses espíritos que nos são ainda antipáticos, né? Digo ainda porque quando conseguirmos todos chegar ao destino que nos cabe, que é da perfeição relativa, né? Pois a absoluta apenas cabe a Deus, apenas vem de Deus, é de Deus. Então, quando nós chegarmos a essa perfeição relativa, nós não teremos espíritos antipáticos, né? Nós, na realidade, amaremos a todos, né? Não teremos nenhum sentimento assim que não seja positivo. Questão 390. A antipatia instintiva é sempre um sinal de natureza má? Os espíritos respondem: dois espíritos não são necessariamente maus pelo fato de não serem simpáticos. A antipatia pode originar-se de uma falta de similitude no modo de pensar, mas à medida que eles se elevam, os matizes se apagam e a antipatia desaparece. Viu? Quando a gente se elevar, né? Quando a gente evoluir. Então não haverão esses matizes de antipatia ou de qualquer sentimento ruim. A última questão, 391. A antipatia entre duas pessoas nasce em primeiro lugar naquele cujo espírito é pior ou melhor? E os espíritos respondem: numa e noutra. Mas as causas e os efeitos são diferentes. Um espírito mau sente antipatia por quem quer que o possa julgar e desmascarar. Vendo uma pessoa pela primeira vez, percebe que ela vai desaprová-lo. Seu afastamento se transforma então em ódio, inveja, e lhe inspira o desejo de fazer o mal. O bom espírito sente repulsa pelo mal porque sabe que não será compreendido por ele e que ambos não participam dos mesmos sentimentos. Mas, seguro de sua superioridade, não sente contra o outro nem ódio nem inveja. Contenta-se em evitá-lo e lastimá-lo. Assim, meus irmãos,
pedindo a Deus Pai que nos fortaleça continuamente, para que possamos evitar os maus sentimentos e quando nos encontrarmos com irmãos com os quais não tenhamos nenhuma simpatia, que possamos elevar o nosso pensamento a Deus, fazer uma oração por este, pelo qual antifatizamos, para que não sintonizemos com sentimentos menos elevados, mas ao contrário, que possamos só pensar, almejar e realizar o bem, vencendo as nossas más tendências, perdoando as ofensas e os ofensores, evitando o julgamento do próximo, pois estamos todos a caminho, caindo e levantando, aprendendo e ensinando, necessitados do exercício do verdadeiro amor, da generosidade, da paciência e do que há em nós de melhor, sem esquecer que o Pai tudo sabe e cuida a todo momento de nós, de forma que no mundo material e no mundo espiritual nunca estamos sozinhos. Que o seu dia seja produtivo e feliz. Graças a Deus.